junto com você. Um banco que acredita no que você acredita. Um banco que respeita o que você respeita. Banco Afro, um banco feito de pessoas para todas as pessoas. Abra hoje mesmo a sua conta. Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao episódio 57 do podcast Voz Afro. Hoje a gente está recebendo aqui o Márcio Cipriano para a nossa conversa aqui, nosso papo aqui hoje. E Márcio, obrigado pelo ter aceito nosso convite aí, seja muito bem-vindo. Aqui, né, nosso espaço aqui, que dá voz sempre à comunidade negra. E eu estou muito feliz de estar te recebendo aqui hoje. E só um recadinho para quem nos acompanha aqui ao vivo no YouTube. Não deixe de se inscrever no canal do Banco Afro. E também deixe o seu like nesse vídeo também. Compartilhe essa live também aí. Chame mais pessoas para estar participando aqui hoje. E caso tenha alguma pergunta, manda pra gente também. Aqui no chat mesmo. Que a gente vai estar repassando para o Márcio as perguntas que chegarem até nós aqui. E para quem nos ouve também no agregador de podcast preferido aí, não deixe de nos seguir aí no Spotify, Deezer, Google, onde você estiver nos ouvindo aí, nos sigam. Márcio, bom dia, obrigado por estar aqui, mais uma vez obrigado por estar aqui, né? E seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui, né? E poder, de certo modo, somar com os nossos, né? Quanto mais narrativas, quanto mais iniciativas tiver em relação à nossa emancipação, em relação ao nosso autoconhecimento e nossas formas de organização, é melhor, né? Então, é muito bom fazer parte, né? E também espero poder contribuir da melhor forma para que a gente possa fazer um bom podcast aqui, uma boa live, e poder contribuir também com os ouvintes, com as pessoas que estão tanto assistindo como as pessoas que estão ouvindo, contribuir da melhor forma, poder passar alguma mensagem, alguma coisa que possa servir de argumentação, possa servir de fundamento, né, no meu caso, mental e emocional, para mais resiliência, para maior crescimento, e assim vai sucessivamente. Muito obrigado pelo convite. Não, nós que agradecemos. Eu tenho certeza que vai ser bem legal hoje. Estou bem empolgado com você aqui hoje, com o papo que a gente vai ter aqui. E para quem não conhece, a gente começar, quem é Márcio Cipriano? Nossa, mas isso é uma pergunta muito difícil, né? Isso é uma pergunta muito difícil. Na verdade, eu sou filho da dona Sônia, né? Com Cláudio, pai de Wallace, Dominique, Marcelo, Morena e dois agregados, que é o Marcos e o Pedro, né? E acho que eu sou essa pessoa, assim, pessoa que gosta de conectar com outras pessoas, pessoa que gosta de ajudar outras pessoas. Então a minha essência é essa, né? A minha essência é sempre estar colaborando, sempre ajudando. Agora, isso é o que eu sou. Agora, o que eu faço e o que eu fiz, né? Eu fui atleta durante 25 anos do basquete. Dentro dessa carreira que eu tive, que foi maravilhosa, que eu falo que o basquete salvou minha vida. Eu sou de dois lugares de São Paulo, né, que são duas periferias de São Paulo. Fui criado, né, metade da infância em uma, metade da infância na outra, Capão Redondo e Grajaú. Então quem é de São Paulo sabe, né, como é complicado. Se for fazer uma comparação com Brasília, seria Ceilândia e Gama, ou Recanto, alguma coisa assim nesse sentido. E lá eu conheci o esporte salvou minha vida, e por via do basquete, né? Não só salvou minha vida, mas como salvou minha perspectiva de mundo, né? Como me mostrou outras coisas que jamais eu conheceria se não fosse pelo esporte. E dentro desse esporte eu fui 5 vezes campeão brasileiro, já compus a seleção brasileira. Eu tenho uma carreira bem bonita, assim, e bem vitoriosa. Mas a minha maior vitória na minha carreira, acho que foi a reputação que eu criei com o esporte, o respeito dos meus adversários, dos meus companheiros. Acho que é o meu maior troféu, assim, dentro do esporte, né? Que daí a gente volta para a questão de relação também. E hoje eu tenho uma empresa chamada Black Coach Brasil, que é uma empresa de coach e terapia afro referenciado, que é voltada para mentalidade e emocionalidade da população negra, né? Já estou aí há 8 anos com essa empresa, né? E de certa forma servindo de ponte, né? E de auxílio
e acolhimento para essas pessoas negras que precisam, né, dessas questões emocionais resolvidas e por exemplo, para a saúde mental. Então hoje eu faço isso, né? Essa é a minha, não só meu trabalho, como a minha missão de vida, né? A minha missão de vida é ajudar pessoas, né? E o meu foco maior é pessoas negras. Seria basicamente assim, ajudar pessoas da forma que você não foi ajudado no seu início de trajetória também, né? E você falou assim que o esporte meio que salvou sua vida. Uhum. O esporte, assim, na verdade, ele dá para a pessoa uma perspectiva de vida muito diferente, né, Márcio? Assim, de quem não tem perspectiva, por exemplo, eu acho que o esporte é o local assim, onde a pessoa começa a sonhar e com voos mais altos, começa a sonhar que ela pode alcançar lugares que ela talvez não alcançaria é, sem, como você, sem o talento do esporte, porque a gente não parte do mesmo lugar, né? Então, assim, quem nasce na periferia não tem a mesma oportunidade de quem nasceu num lar mais estruturado, questão de Uhum. mais abundância financeira e tal. Uhum. E muitas vezes o esporte é esse lugar assim que pode dar essa viradinha de chave, né? Esporte e cultura, né? É. O J. Cole, ele tem uma música que ele fala sobre isso. Ele fala que a gente, como pessoas pretas, a gente tem três opções, né? Que é ou você entra na NBA, né? No caso americano, né? Ou você vira um grande astro da música, ou você entra pro tráfico, né? Ele fala que a gente tem essas três opções. Aqui no Brasil, a gente pode transformar essas opções, acho que talvez em quatro opções, né? Ou a gente tá na música, na arte em si, né? Ou a gente tá no esporte, que aqui é o futebol, ou a gente entra na academia e faz uma grande carreira acadêmica. Isso ajuda também ou o tráfico de si ou o crime, né? Então acho que o esporte, ele é uma dessas entradas, assim, para que você possa se inserir na sociedade e parar de ser um objeto e se tornar um sujeito, né? Porque até você dar conta de que você pode, de fato, escrever sua vida de alguma forma, ter condições para isso, ferramentas para isso, né? Você ainda assim é um objeto, né? Do Estado. Então acho que o esporte ele me tirou desse lugar de objeto e me colocou como sujeito. E aí foi lá que eu vi que existia um mundo além do que o mundo que eu conhecia. Eu venho de uma família muito desestruturada, né? Uma família, como a gente sabe, do Brasil, né? A história do Brasil, ele faz com que muitas famílias pretas sejam desestruturadas, né? E a minha família não fugiu disso. E até essa questão de trabalhar com pessoas já veio muito antes do esporte. Então, minha mãe já tinha questão de síndrome do pânico, meu pai era alcoólatra, que é uma questão também da estrutura, é, tinha pessoas com problemas mentais na família, então era drogas, era criminalidade, então eu via muito no meio disso. Então, quando você vive nesse meio, você aprende a ler pessoas, porque é uma forma de você se sentir seguro, é uma forma de você se proteger. Então, eu sabia não só ler as pessoas enquanto comportamento, mas enquanto energia também. Eu conseguia sentir o clima do ambiente, saber o que ia acontecer. Acontece muito assim de você falar assim, nossa, vou sair daqui que alguma coisa vai acontecer. E geralmente eu acertava, porque o ambiente que eu vivia era um ambiente muito feliz, né? Claro, com todas as felicidades, não foi uma infância miserável de tristeza, né? Mas sim de recursos, mas ao mesmo tempo muito violento. Então você aprende a ler todo esse tipo de situação. E isso me ajudou muito no esporte, porque eu nunca fui o melhor jogador, mas eu sempre fui o melhor posicionado, né? Por saber ler pessoas e situações. E hoje na terapia acontece a mesma coisa, né? Quando eu estou nas terapias ou em treinamento ou auxiliando as pessoas de alguma forma, essa leitura que eu tenho de pessoas me faz dar um passo à frente nesse sentido de ajudar com mais assertividade, sabe assim? Então acho que o esporte ele me trouxe esse acesso de poder ter esse conhecimento, me trouxe esse acesso de conhecer pessoas e de mudar a perspectiva da minha vida com certeza, assim. Por isso que eu falo, ele salvou minha vida de todas as formas, porque ele me trouxe muitas coisas, inclusive a família que eu tenho, né, os filhos que eu tenho e tudo. Sim, uma coisa que você falou, que eu até te perguntava, você até falou já, que a questão do esporte que já ajudou hoje com a terapia e tal, a ler pessoas melhor hoje. E cara, como é que é pra você assim, você meio que até a nossa realidade aqui, né, que é a descolonização da população preta e tal, a desbloquear a mente da pessoa, falar Uhum. assim, mostrar a pessoa preta que ela também pode ser próspera também, porque assim, acaba que incomoda, né, cara? Você vê uma pessoa negra assim, atingindo alguns degraus, por exemplo.
Essa semana a gente teve uma felicidade de ver a Viola Davis lá, né, ganhando mais um prêmio pelo livro maravilhoso. Tô até lendo esse livro dela. Um livro assim sensacional, sensacional. Deve finalizar essa semana. E ela se tornou uma das poucas pessoas que ganhou os 4 prêmios dentro do Grammy. E essa mesma mulher não foi indicada ao Oscar no filme dela, que é pra mim o melhor filme que eu vi nos últimos anos. Esse é Mulher Rei. E como é que é pra você, assim, você desbloquear isso na mente da pessoa? Porque é como se, em muitos casos, a pessoa negra não se sente na vontade. Assim, esse local eu não posso frequentar, eu não posso vestir essa roupa de marca, eu não posso estar investindo uma viagem para o exterior, eu não posso comer num restaurante caro, porque assim, é meio que você nunca foi bem-vindo naquele lugar. E de repente você está começando a frequentar aquele lugar. E como é que é esse desbloqueio de mente, essa viradinha que é assim, cara, você pode fazer isso, você também tem direito de fazer isso também. Bom, eu dentro da metodologia da Black Coach, a gente identificou isso como qualquer pessoa, né? Se a pessoa não sabe de forma de estudo, ela sabe de vivência, né? Igual como você está falando aí, você também já pesquisa, estuda bastante, mas tem muita gente que consegue chegar nessa narrativa só pela vivência, né? Mas, de certo modo, às vezes a gente não consegue explicar esse sentimento, explicar essa sensação que tem, e é muito bom a gente conseguir trazer para uma metodologia, teorizar isso para que a gente possa explicar e replicar a forma de lidar com isso. E na Black Coach a gente trabalha dessa forma também, assim, e o que acontece, Júnior, acontece que é o seguinte, existe o letramento racial, né, que é aquele letramento que você se entende enquanto corpo preto, né, o que acontece com o meu corpo aqui e agora, e o que ele carrega de história, esse é o letramento racial. Então o letramento racial, ele pauta ali do transladar da África Brasil, né? E a partir dali a gente faz um letramento racial, que seria a forma que o Brasil foi colonizado, as violências que aconteceram após a escravidão, as políticas sociais, higienistas, também fala da ciência racial, e tudo isso que faz que as estatísticas hoje sejam contra a gente. Né? Contra a gente em que sentido? A gente está índice maior em tudo que é negativo. Se você pegar o Google e colocar lá estatística da população negra, você vai ver que a gente está em alta em tudo que é negativo. A gente é as crianças que são menos adotadas, somos que são mais encarcerados, tanto homem negro quanto mulher, os que mais morrem, os que mais ligam no 180, que são as mulheres de violência doméstica. E tudo que é estatística negativa em relação à violência, a gente está no topo. E tudo que é estatística em relação à grandeza, à prosperidade, a gente nem está sendo contado muito ali. E é muito incrível isso, porque a gente vive num país que a gente é mais do que a metade da população, misturando, juntando pretos e pardos, né? E a gente ainda assim é lido como minoria. Por quê? Porque a gente não está no lugar de decisão, né? A minoria é lida dessa forma. A minoria não é porque é menor a quantidade. São pessoas que não têm a posição de decisão. E a gente não tem a posição de decisão. Só que se você ficar no letramento racial durante muito tempo, o bom do letramento racial é porque você vai se entender enquanto corpo preto e você vai entender certas coisas que você sente, né? Aquele ressentimento, aquela raiva, aquele sentimento de não pertencimento, foi o que você acabou de falar. Às vezes eu não vou colocar uma roupa porque eu não sinto que combina comigo. Às vezes eu não vou para um lugar porque eu não sinto que eu pertenço àquele lugar. Às vezes eu não falo de certos assuntos porque eu sinto que a minha capacidade de chegar ali, ou minha capacidade de permear aquele lugar, não tá para mim, tá para outras pessoas, não para mim, né? E quando eu me enxergo assim, automaticamente eu enxergo meus iguais assim também. E isso o letramento racial ele traz muito. Ele faz com que você perceba as violências que acontecem ao nosso redor, e é importante você perceber. Mas o que acontece também com o letramento racial é que ele traz com ele também todas as dores da nossa ancestralidade. E aí você carrega, a Vilma Piedade fala isso, né? Ela fala que as mulheres pretas elas se conectam pela dororidade, não pela sororidade, porque elas se conectam pelas dores.
né? Então, se você vai ver uma conversa de pessoas pretas, não só as mulheres, mas os homens, né? Assim, fala assim, meu, eu passei por isso, isso, isso e isso. Um outro homem preto vai passar pelas mesmas coisas de forma diferente, mas as mesmas coisas. E isso independente da época, pode ser década de 30, década de 70, década de 80, ou de 90 ou 2000. Vai existir pontos que a gente se conecta e na dor. E isso é importante, que isso traz pra gente uma sensação de conexão e uma sensação de assim, poxa, eu não tô sozinho. Mas permanecer nisso, né, permanecer na dor, é nossa ruína. Por quê? Porque daí, quando você começa a pesquisar muito sobre isso, a falar só sobre isso, a pensar só sobre dessa forma, você começa a adoecer. Por quê? Porque você fica no estado de cólera, você fica no estado reativo, você fica no estado de ressentimento, e, consequentemente, com todo esse estado emocional, você se torna uma pessoa menos capaz de realizar coisas que você quer realizar, porque seu emocional não está bom. É importante você diagnosticar essa dor e essa doença, mas a gente não cura a doença falando da doença, a gente cura falando de cura. Então, por isso que é importante o letramento racial, mas depois do letramento racial, desse despertar, que é muito necessário, né? E que faz com que eu, enquanto pessoa negra, se eu tenho letramento racial, eu não seja injusto com os meus, por exemplo. Eu entenda mais a dor dos meus. Porque tem muito aquele cara que consegue chegar em algum lugar de destaque, e aí olha para os outros e fala assim, se eu conseguir, você também consegue. Porque ele pauta aquela luta do outro na luta dele. Mas a gente sabe que é de periferia, e dentro da periferia, na própria periferia, existem divisões, existe graus de dificuldades dentro da periferia. Então tem um periférico que ele tem mais condições do que o outro, e que tem mais condição do que o outro, e ter mais condição não é financeira, é condição às vezes de ter pai e ter mãe, é condição às vezes de ter o que comer, é condição às vezes de ter uma casa, uma casa estruturada, né? E se tiver uma casa, entende? Então, e essas condições, elas vão refletir na sua subjetividade. Isso é importante entender. Então, se eu sei disso, não é porque o fulano veio do mesmo lugar que eu, da mesma periferia que eu consegui, eu sou especial, ele não se esforçou o suficiente. Na verdade, são outras questões. Então, isso faz com que eu entenda e eu seja mais acolhedor para lidar com as questões que aquela pessoa traz, não seja uma pessoa injusta. Por isso que o letramento racial é bom. Mas o letramento racial traz essas dores. E aí, o que vem depois do letramento racial? Esse que a Black Coach traz como pulo do gato. É o letramento ancestral. O letramento ancestral nada mais é que você reconhecer que a sua história não começa na escravidão. Não começa com os pretos escravizados vindo para o Brasil. A sua história começa muito antes. E essa história começa muito antes, é uma história de abundância, é uma história de pioneiros, é uma história da maior civilização que já existiu no planeta Terra, é uma história do maior homem rico que já existiu no planeta Terra, e são coisas que não são ensinadas pra gente no colégio, não são ensinadas pra gente em lugar nenhum. Então esse letramento ancestral, ele vai te trazer justamente esse lugar que você falou, vai trazer, você vai se sentir mais capaz de realizar coisas, você vai construir uma nova perspectiva e uma nova identidade, né, pessoal, né, uma identidade positiva, e a partir daí, quando você constrói uma identidade positiva, você consegue se sentir mais capaz, porque a gente fala muito de autoestima, de empoderamento, como se a gente não tivesse. A gente tem tudo isso, a gente só foi afastado. Por quê? Porque tudo que se fala é dor. A gente esquece a história que vem antes da escravidão, que é uma história de glória, uma história linda, maravilhosa, e que é narrada por livros, por exemplo, religiosos. A Bíblia fala muito dessa história, né? E aí tem vários pesquisadores, vários estudiosos que também falam dessa história. E essa literatura é muito afastada da gente. E por ser afastada da gente, a gente não tem esse despertar. A gente fica muito tempo no letramento racial e pouco tempo no letramento ancestral. E acho que o letramento ancestral, ele traz essa virada cognitiva. Ele te empodera de alguma forma, não no sentido de te empoderar porque já tem poder, mas te traz uma nova perspectiva de identidade, e a partir daí você se torna uma pessoa que é sujeito, não mais um objeto, porque você percebe que você sim é capaz, independente das condições que você está hoje, de construir uma nova realidade para você, né? E que é um poder que a gente já tinha há muito tempo lá atrás. Então, eu acho que essa questão da descolonização nada mais é que um conhecimento do que verdadeiramente você é, né? É o seu autoconhecimento. Por isso que é importante o autoconhecimento, e principalmente contra de pessoas pretas, né? Porque
são muitos traumas. E até quebrar todos os traumas, todas as objeções, quebrar todas as crenças, para poder construir essa identidade, é necessário que tenha profissionais, é necessário que tenha pessoas que sabem lidar com isso, né? E principalmente pessoas pretas, né? Porque assim você não precisa explicar o que é racismo e o que ele causa. Isso é uma outra questão também que é importante de lembrar. Então basicamente nesse trajeto, né? Assim bem abreviado, que a Black Coach trabalha nessa questão da descolonização mental. Nossa, maravilha, cara. E assim, mas você falou uma coisa que me chamou a atenção, duas coisas na verdade. Essa questão do reconhecimento. Porque também tem muitas pessoas também assim que têm aquele processo de se reconhecer como pessoa negra. O meu caso, por exemplo, eu me reconheço como homem negro. Mas demorei pra isso, tá? Se for acontecer, eu tenho uns 5 anos. 5, 6 anos, isso aconteceu. E outra coisa que você falou também é a questão assim, da questão da dor, né? Que às vezes se pega muito na dor e não se pega tanto na questão de que não seja dor. Sim, vira uma hipnose cultural, inclusive. Exatamente. Eu já conversei aqui com algumas pessoas aqui, nós estamos no episódio 57 esse agora, que já gravamos. E no episódio para trás aqui, a gente conversou com pessoas que eu ouvi duas coisas aqui que me chamaram a atenção. Uma foi quando eu perguntei a uma pessoa, não lembro quem foi convidado, que eu perguntei e falei assim, cara, o que você acha sobre falar sobre racismo? Ele falou que ele particularmente ele não gosta de falar sobre racismo. Porque quando ele fala sobre racismo, isso diz respeito não ao preto, mas sim ao branco racista. Não diz respeito, então ele prefere falar sobre conquistas e enaltecer a comunidade negra. Eu entendi o ponto. E depois a gente conversou com outra pessoa, a outra pessoa foi até a Thaís, foi no episódio 50, se não me engano, a Thaís do Notícia Preta. E a Thaís já falou assim, não, a gente tem que falar sobre racismo assim, diariamente, o tempo inteiro. A gente precisa falar sobre isso o tempo todo. Não dá pra parar de falar em momento algum. E aí, assim, nesses dois convidados, assim. Os dois têm razão, né? Os dois têm razão, os dois têm muita razão. E você vai pegar na dor, que é a dor racial, de discriminação, de preconceito. E agora, graças a Deus, agora a gente tem agora também a injúria racial tipificada como racismo também, né? Como que Sim, uma conquista muito forte. Muito grande, uma conquista muito grande. Potente mesmo. E por outro lado, você tem a pessoa que não quer falar sobre a dor, não quer falar sobre vitórias. Como é que você vê isso? Então, que nem eu falei, eu não acho que nenhum dos dois estão errados. Só que eu acho uma coisa, a gente não pode perder, a gente não pode esquecer que a gente está aqui para fazer o nosso melhor, né? E que a gente está aqui não só para fazer o melhor, a gente não está aqui só para lutar, a gente está aqui para ser feliz, a gente está aqui para ter abundância, a gente está aqui para se conectar, a gente está aqui para dar e receber amor. Eu acho que é o principal. E o que eu sinto, não só o que eu sinto, o que eu vejo muito, né? E aí você vai me dizer o que você acha o certo e o que é errado. Tem muitas pessoas que trabalham com movimentos negros, né? E que eu acho muito importante, de fundamental importante, porque sem o movimento negro a gente não tinha metade da liberdade de expressão que a gente tem hoje e muitas coisas não teriam acontecido. É muito importante que tenha essa luta social e que tenham pessoas que estão dispostas a bater de frente e a sempre estar falando do racismo mesmo, e tá pontuando e tá mostrando. Eu acho muito importante isso, tá? Só que minha pergunta sempre para uma pessoa dessa, a pergunta é assim, como é que tá a sua vida? Como é que tá as suas relações? Você tá feliz? Você tá conseguindo confiar nas pessoas? A sua relação com o seu filho tá bem? A sua relação com seu pai, com a sua mãe tá bem? Você está conseguindo ter prosperidade na sua vida, no sentido da conta financeira, não só no financeiro, mas prosperidade de realizar coisas que você queria realizar? Se a pessoa disser assim, eu tô feliz, e tudo que você está falando está acontecendo bem, e eu vou continuar minha luta, beleza. Mas, geralmente, a resposta, Júnior, a resposta é assim, olha, tô ansioso, tô ansiosa, tô em depressão, é muito difícil, não confio em ninguém, entendeu? Então a pessoa é aquele negócio, se você ligar a TV e ficar vendo o jornal, você vai sair pra rua com medo. Por quê? Porque é tanta desgraça que você começa a vibrar aquilo e a probabilidade de você atrair aquilo pra sua vida é gigantesca, entende? Então, essa pessoa é necessária? Ela é necessária, só que ela tem que ter uma balança. Ela tem que saber onde é que ela discurso, onde que é a hora de viver a vida dela, né? E o outro lado
também de você não falar nunca, de você ignorar, também eu não acho a melhor escolha, porque pode ser que você vire uma pessoa insensível com a dor do outro, pode ser que você fique uma pessoa alienada, né? Então os dois lados, tudo nessa vida tem sombra e tem luz, né? Eu tô falando a sombra de cada um, né? A luz da luta social são as conquistas, né? São as pessoas que vão abrindo caminho para quem tá vindo aí depois dela. A luz de uma pessoa que não quer falar de racismo, que quer falar de prosperidade, é porque ela tá vibrando numa energia e lutando para coisas que ela quer conquistar, e geralmente essa pessoa tá conseguindo conquistar essas coisas. Só que a sombra de cada um existe também, né? Então, por isso que eu falo, eu não sei qual que é certo e qual que é errado. Qual que você acha que é o certo e qual que é errado? Tô falando mutado aqui. Cara, realmente não tem certo e errado, né? Existe aquela questão agora você falou, da forma que cada um vai encarar essa luta dele, né? Uhum. Mas eu acho também que não falar também não é que seria errado, na verdade. Uhum. Mas eu acho que não falar, eu acho que muitas vezes a nossa omissão pode potencializar mais atos racistas, por exemplo. Uhum. Porque se eu não falo, porque assim, há pessoas que eu vejo pessoas assim, há pessoas que cometem a falas racistas e tal, atos racistas, injúria racial, sem perceber. Porque tá enraizada a sociedade nossa. Assim, tá estrutural, né? Estrutural. Então, assim, sem perceber. Então, se eu não falo também que aquilo é errado, também que aquela frase é errada, que aquela brincadeira não é brincadeira, eu tô meio que assim, cara, vou passar um pano, então deixar isso pra lá, não vou falar, e aí deixa o pau quebrar e a pessoa continuar reproduzindo aquilo ali, até que um dia possa dar um problema mais sério. De faltar uma piadinha, uma piadoca dessa aí, e no meio de uma pessoa que não conhece, e aí a pessoa vai ser ofendida com toda razão, e vai jogar um processo, denúncia e tal. Então tudo isso, então, assim, eu acho que também o não falar também, a gente pode acabar piorando os casos em relação a estrutural que está na sociedade nossa hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Vamos lá. Eu tenho uma pesquisa que eu fiz durante 8 anos, que eu entrevistei os maiores empresários que tem no Brasil, mais em São Paulo, né? São os que eu tenho mais acesso, e Brasília também. E tem uma característica muito forte nesses empresários, que são pessoas negras, que elas estão falando de milhão, de bilhão, não é empresário é empresário que já chegou. Pessoas que já conseguiram mudar 3, 4 gerações da família, né? Pessoas nesse nível. E uma característica muito forte que eles têm é que eles não pautam racismo na relação deles, de forma alguma, né? Isso, inclusive, quando eu cheguei para conversar sobre, foi uma coisa que me bateu assim, sabe, começando, meu Deus, porque de certo modo eles estavam vivenciando tudo que a estrutura racial trazia nas suas relações ali, né? O discurso, a forma de vivência, as pessoas que estavam em volta, né? Na maioria pessoas brancas e tal. Só que são pessoas pretas que chegaram em lugares que outras pessoas jamais imaginariam, porque em momento algum elas pararam para poder pensar racismo, mas isso não quer dizer que elas não passaram por racismo, elas só não reconheceram isso, né? E do outro lado, eu vejo pessoas pretas que são letradas, né, que têm todo um conhecimento, que elas conseguem ascensão também. Mas as pessoas letradas que conseguem ascensão de alguma forma são pessoas acadêmicas. Não sei se você percebe isso. Geralmente as pessoas que são letradas, que conseguem fazer dinheiro com letramento racial, são pessoas acadêmicas, porque ela transforma aquilo numa pesquisa, transforma aquilo num conhecimento acadêmico, transforma aquilo em palestra, transforma aquilo em conteúdo que vai ensinar outras pessoas, e a partir de ensinar outras pessoas eles conseguem lucrar com aquilo. Djamila, AD é assim, várias pessoas são assim, a própria Conceição, né? São pessoas que conseguem transformar esse letramento, essa luta, em um conhecimento que te gera uma renda, né? Mas nem todo mundo vai ter a condição de se letrar como eles estão se letrando, vai ter a condição de buscar como eles estão buscando, né? Ou vai ter o despertar para fazer isso. Então muitas pessoas vão viver do que eles falam,
vão se nutrir do que eles falam, né? Eu sou você e eu sou aquela pessoa que escuta alguma coisa de você, escuta de alguma pessoa, eu vou buscar referência, eu vou buscar o que está acontecendo, eu vou buscar meu pensamento crítico. Mas tem outra pessoa que se fartam daquilo. Então as pessoas elas guardam aquilo como uma grande verdade e não vão atrás do que realmente tem por trás daquilo ou que possa vir a ser construída após aquilo. Então tem uma questão aí para mim que é muito complexo. Por quê? É que nem eu falei para você, o letramento ele traz um desvendar de olhos que depois que você tira essa película branca, vamos dizer, para fazer uma referência à visão do branco, você não consegue mais desver. E você vai passar realmente a ver racismo e ver violências em tudo, porque o Brasil é um país muito violento em relação ao racial. Você vê isso no silêncio, você vê isso na tensão do ar, você vê isso na intenção de pensamento, você vê isso diretamente, né? Você vê isso o tempo todo. E aí, como essa pessoa que vê isso o tempo todo e sente essa dor e pensa nisso o tempo todo, ela vai conseguir parar para pensar em ser feliz, para pensar em construir coisas, para pensar em prosperidade. É muito complicado, porque o pilar principal da vida dela é a luta, é a guerra, né? E sem a guerra ela não consegue nem, ela se reconhece. Por isso que a gente fala assim, é guerreira, é guerreira. A pessoa nem se reconhece, mas aí tem uma coisa, né? O fundamento da guerra é paz. Será que essa pessoa está lutando pela paz de fato, né? Principalmente a paz dela conseguir acionar, conseguir ser feliz. Para mim, o principal, Júnior, é ver pessoas pretas felizes, pessoas pretas realizadas, pessoas pretas criando coisas e crescendo com isso. Isso é o principal, né? E a minha pergunta é: você é pai? Não. Tá. Ainda não. Tá. Vamos dizer que você vai ter um filho ou uma filha, né? E você entende que o letramento racial ele traz uma dor muito grande. Ele traz ele te protege, mas ao mesmo tempo ele te traz uma dor muito grande. Você acaba se destacando daquelas pessoas, porque geralmente você é diferente, né? Mesmo no mundo que todo mundo é mais parecido com a gente é diferente em certos lugares. E aí você vai ensinar a sua filha todos os aspectos da racialidade, né? Olha, seu cabelo é assim, você é preta porque você é assim, a sua história é assim, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo, tá, não sei o que, não sei o que lá. Logo de cara, ou você vai esperar com que ela amadureça para poder mostrando aos poucos para ela coisas que ela já está percebendo. Ou você não vai falar nada, vai deixar ela aprender por si só, com os próprios recursos que ela tem interno, ela vai conseguir passar por aquilo. Porque lembra que eu falei? Os maiores empresários, as maiores empresárias são pessoas que não pautaram racismo, não falaram sobre isso. E aí, pensando como pai, o que eu quero para minha filha? Eu quero uma filha que consiga chegar em patamares que nunca ninguém alcançou, ou quero uma filha super letrada, mas também carregando essa dor que o letramento também traz, e também essa falta de confiança, esse medo constante que o letramento também traz. Mas né? E o que você imaginaria que seria um cenário melhor? eu acho assim que seria ensinando aos poucos, à medida que for descobrindo, não, mas não deixar de falar em momento algum. Mas ao mesmo tempo que eu falar que eu vou descobrir todos os problemas que vai trazer o tratamento racial mesmo, né, com a cor da pele, o cabelo, o que for, mas também que também é possível também chegar a determinados lugares também que ninguém alcançou. A gente tem um exemplo do esporte, você que é do esporte, então exemplo do esporte, Serena Williams. Assim, eu não sei assim, qual o grau de veracidade do filme King Richard. Mas se a gente parar pra pensar ali no King Richard ali, você vê que o Richard, ele não deixa de falar delas que elas são pretas, que elas não, que elas estão no esporte que é totalmente elitizado, por brancos e tal, naquela época, mas todo momento ele fala, vocês serão as melhores do mundo. E você deve ter visto o filme, né? O King Sim, Richard. sim. E ele fala com a Venus ele fala com a Serena, a Venus vai ser melhor do mundo algumas vezes, você vai ser a maior da história. E se concretizou, a Venus foi a melhor do mundo muitas vezes, Serena é a maior de todos os tempos. E pra mim, maior entre homens e mulheres, na minha opinião. Eu acho ela. Não, ela não tem nem o que falar, né? Não tem o que falar. A Serena tá acima do bem e do mal pra mim, assim. Eu sou muito fã eu gosto muito de tênis, eu gosto muito da Serena. Sim. Mas eu acho que dá pra mesclar os dois, assim, sabe? Você Isso. ir fazendo, você chegando ali e falar assim, cara, eu tenho um problema, a sociedade é racista,
E talvez até essa luta que muitas pessoas têm, que não tem a felicidade, mas tem tanto essa luta, é pensando em melhorar também as gerações futuras. Tá? Assim, por Isso. exemplo, Estados Unidos, por exemplo, há 3 ou 4 anos atrás, não me lembro se é 3 ou 4 anos, ou até, Uhum. talvez até mais, teve aquele assassinato, não foi um incidente, assassinato de George Floyd. Uhum. E é um país muito racista, a ponto de ser bairro de preto, bairro de branco, é muito racista. Uhum. É, mas você não acha, por exemplo, que a luta lá atrás do Fred Hampton, dos Panteras Negras, não contribuiu para que fosse menos racista do que é hoje ainda? Sim, por isso que eu digo que nenhuma coisa tá certa, nenhuma coisa tá errada. Sim, As duas coisas estão certas. E sim, aí a gente chega no mesmo. Esse é o ponto que eu queria chegar. É no ponto é assim, não lutar demais e esquecer de si mesmo, de vivenciar essa grandeza, e não só pensar em grandeza e esquecer da luta. Eu acho que esse é o é a caminho, balança, né? é o caminho meio, né? É um só caminho, né? Tal, né? Exatamente, é meio que uma balança Entendeu? nisso tudo. Acho que acredito muito nisso. Porque realmente, Júnior, são muitas lutas, irmão. São muitas lutas. Do momento que você nasce, são muitas lutas. Né? Tem um termo que é um termo Swahili, que é falado pela tribo Maasai, que são os guerreiros do Quênia, que é bem bacana. No livro da Joy DeGruy, que fala sobre trauma transgeracional, fala essa frase, né? Fala assim, Caceria ingera, né? Caceria ingera quer dizer como estão as crianças, ou as crianças estão bem. Esse é o termo. Por que eles falam isso? Eles falam isso porque eles entendem que a saúde física, mental e a integridade das crianças é muito importante para o funcionamento social e para a saúde do todo, né? Então, então, se eu cuido das minhas gerações futuras, né, quer dizer então que minha sociedade está saudável. Isso é muito legal, isso é muito potente, inclusive. Por que é muito potente? Porque quando eu entendo que tem uma cultura africana, né, ancestral, que me mostra esse conhecimento tão rico, o que eu penso hoje? Eu penso assim, tá, se eu perguntasse isso para você hoje, Caceria Engeira, as crianças estão bem? Qual que seria a nossa resposta hoje no Brasil? Não, Não. não estão. E aí, olha a loucura, né? A loucura é isso. A gente tem que entender aonde está a nossa cura. Eu acho que a nossa cura realmente está num cuidado tanto da gente enquanto melhoria nossa, a gente buscar essa melhoria, a gente buscar sanar nossos traumas e parar de reproduzir traumas passados e conseguir atingir lugares que a gente vai facilitar para gerações futuras, e também olhar para essas crianças, né? Olhar com um olhar de carinho, de cuidado, de acolhimento. Por isso que eu perguntei se você tem filho, de acolhimento, para que eles esqueçam mais saudável, num ambiente mais saudável do que a gente, né? Porque hoje, por exemplo, tem uma pesquisa uma empresa chamada Kaiser Permanent, que foi a pesquisa de 97, 98, por aí, que eles pesquisam experiências, é como se fossem experiências diversas que as crianças passam. E essas experiências adversas, eles colocam em algumas escalas. Que eu até anotei aqui para poder falar, que eu achei muito legal isso, e eu queria passar para você, para a gente poder falar sobre isso. Ó, as experiências adversas são abuso físico infantil, abuso sexual de criança, abuso emocional infantil, negligência emocional, negligência física, doença mental ou depressão em casa, na família ou de conhecidos, né? Violência doméstica, né? Pai ou mãe, separação, essa coisa de separação ou morte de pai e mãe, ou então drogas na família. Que todos esses itens que eles trazem, quando uma criança tem acima de 4 itens, ela tem mais facilidade ela tem 12% de risco de usar drogas ou se suicidar, 12 vezes mais possibilidades, 3 vezes mais possibilidade de risco de desenvolver doenças cardíacas, e 32 vezes mais risco de problemas de aprendizados ou comportamentais ou emocionais. Agora, isso nos Estados Unidos, eles fizeram essa pesquisa nos Estados Unidos, né?
E aí também colocaram na régua dessa pesquisa racismo, pobreza, opressão sistemática, exposição à violência, microagressões, ameaças estereotipadas, e disciplinas punitivas na escola. Agora pensa, olha que louco isso. Se você é exposto a 4 ou mais desses itens, você tem mais probabilidade de ter problemas emocionais, mentais, de aprendizagem e tal, não sei o quê. Olha para a nossa juventude hoje, periférica. Elas estão expostas a todos esses traumas, a todas essas experiências diversas. E isso não é colocado numa conta de uma criança, quando a gente fala de melhorar a sociedade, de melhorar a condição da sociedade. Então, o meu pensamento enquanto luta está muito pautado em cima disso, de olhar para essas questões e saber que essa criança vira um adulto. E mesmo essa pessoa sendo um adulto, ainda adulto, eu tenho que trabalhar muito a criança dessas pessoas. Isso que é o mais incrível, assim. Então, quando uma pessoa chega até a mim, independente da idade que ela está, geralmente o trabalho que eu tenho que ter adulto de hoje é com a criança de ontem. Então, isso para mim saber disso, por isso que eu falo, o letramento racial é bom, o letramento ancestral é incrível, e a questão da pesquisa e buscar isso me dá fundamento para poder lidar com pessoas, sabe? E poder, assim, entender que eu falo pouco dessas questões igual você falou assim, a gente tá falando assim, o que é melhor, se é falar sobre o racismo, se é não falar, se é se calar ou externar esse tempo todo. Eu nem discuto mais sobre isso nesse sentido. Eu tô falando aqui porque a gente tá numa conversa e é bacana as pessoas ouvirem isso. Mas eu não discuto mais porque a Toni Morrison fala uma coisa que é muito séria para mim, assim, que ela fala assim que o racismo, como é que ela fala? Ela fala que não é a condição do racismo, mas que o racismo, de certo modo, é distração, ela fala. Por que é distração? Ela fala porque ele faz você ficar se explicando o tempo todo, faz você ficar lutando o tempo todo, faz você ficar achando um monte de coisa o tempo todo, e menos você buscar o que você veio para buscar, que é você realizar o sonho dos seus ancestrais, que é você chegar no lugar de destaque, não porque ser melhor que os outros, mas o destaque de você colocar todo o seu potencial para fora. Então, para mim, o racismo está muito nesse lugar, né, de distrair a gente do que a gente realmente é. Porque é muito importante falar de racismo. Só que eu não posso aceitar que falar de racismo é mais benéfico ou mais importante do que falar da ancestralidade, que veio antes do racismo, das civilizações passadas, de tudo que a gente construiu. Então, e olha que louco, a sociedade, ela leva a gente a falar só de racismo, porque a gente não só vê, mas como a gente vivencia, a gente lê, a gente vê por todos os sistemas, a gente vê, a gente escuta, a gente sente, a gente fala e a gente ouve. São todos esses lugares são coisas que representam minha emocionalidade. E se eu estou sendo alimentado pelo meu opressor, eu não vou ficar saudável. Isso é uma fala do Seib, Dr. Seib. Ele fala, se você for alimentado pelo seu opressor, não espere ficar saudável. E o que o seu opressor quer que a gente fale o tempo todo? Das dores. Porque ele sabe que na dor a gente se afunda. Agora, vamos passar a falar de cura? Vamos passar a falar de como lidar com essas dores da melhor forma para que a gente não passe o trauma que a gente sente hoje para gerações futuras? Né? Eu vi uma trend, acho que no Instagram, muito legal, que a mãe pega uma cinta e mostra para a filha dela e fala assim, filha, o que é isso aqui? Ela fala assim, mãe, é uma coisa de segurar a calça, é uma cinta. Mas na minha idade, que tenho 43 anos, se minha mãe chega com uma cinta e mostra para mim, eu sei que eu vou apanhar. A criança não tem nem noção que aquilo é uma coisa que é servida para bater em alguém. Por quê? Porque aquela mãe resolveu quebrar esse trauma transgeracional que as crianças vêm carregando. E isso é um detalhe, mas a gente pode carregar isso emocionalmente, pode carregar isso no comportamento, pode carregar isso no sistema emocional. Então, eu acho
importante falar do racismo, mas eu acho muito mais importante falar da cura e de como lidar com ele para que a gente não reproduza mais ele. E com certeza está na ancestralidade. Tá? A gente reconhece, porque assim, Júnior, como que a gente vai gostar da gente se a gente não sabe o que a gente é? Como que eu vou gostar, como que eu vou me amar se eu não sei quem eu sou? Eu sou reflexo do que o opressor me disse que eu sou. Mas quem que eu sou de verdade? A colonização, ela tirou o negro de dentro de si para transformar ele em outro em si mesmo. E a gente se pauta nesse si mesmo que a colonização trouxe. Só que a gente esquece que a gente é muito maior que isso. E esse todo é o processo da Black Code. Quando eu falo de descolonização mental, é eu pegar a sua mente e jogar ela para um foco, que é um foco que vai fazer com que você se potencialize. E automaticamente, quando você se potencializa, você está aprendendo a lidar com o racismo de outra forma. Entende? Porque a forma que foi feita até hoje funcionou, trouxe muito benefício, tanto que a gente está aqui podendo falar, a gente está vivo, né? Muitas lutas foram conquistadas, essa questão da injúria racial hoje, né? Que foi há pouco tempo atrás, agora também é crime. Essas lutas trazem benefício, mas a gente precisa de mais argumentações, a gente precisa de estratégia. A gente não pode mais lutar emocionado, né? Então a gente tem que estar em todos os cantos. Uma luta não cancela a outra. A minha luta é na psique. É na parte emocional, é na parte de fazer com que essas pessoas entendam quem são. Se eu pego uma pessoa que é uma pessoa que está na luta social muito forte e consigo sanar alguns traumas dela para que ela possa se fortalecer, essa pessoa vai bater muito mais forte lá e vai continuar fazendo aquilo lá sem estar traumatizada e estar feliz também. Então essa é a minha intenção. É um lado fortalecer o outro, não um lado brigar com o outro. Entende? Porque brigar com o outro também é parte da colonização, jogar um contra o outro. Então eu não discordo de nenhum lado. Eu simplesmente acho que a gente tem que se fortalecer, se apoiar. E eu acredito que todo mundo quer a mesma coisa. Todo mundo quer estar bem, todo mundo quer estar feliz, todo mundo quer não só estar bem, mas ver o outro feliz também, né? Que é um Ubuntu, não adianta estar feliz e ver o outro tá tudo lascado, não é esse assim, o discurso. Então a Black Coach ela anda nessa linha, sabe? Nessa linha de desenvolvimento pessoal mesmo, de desenvolvimento pessoal emocional e mental, para que a gente possa se emancipar mesmo, de todas as formas possíveis, assim, né? E poder estar conversando disso em vários níveis, né? E quando você fala assim, até de se reconhecer também, né? A quem eu sou de verdade. Isso é terapia, não tem jeito. Cara, quem eu sou, porque quem eu sou, para onde que eu vou? Sim, isso é terapia. Porque, né? Infelizmente ainda não é acessível para toda a população, né, Márcio? Assim, tá sendo mais, né? Tá sendo mais. Tá sendo mais. Mas ainda assim. É uma luta também, né? É uma luta, bem defasada ainda, assim. Eu descobri em terapia que coisas da minha infância refletem na minha vida adulta hoje. Tenho 38 anos, então assim, coisa da minha infância, de quando eu tinha 6, 5 anos, reflete na minha vida adulta hoje. Reflete. E sabe o que é o legal, Júnior? O legal é o seguinte, irmão. O legal é que antigamente na comunidade tinha um griot, né? E os mais sábios ali, e eles eram esse terapeuta, né? Ele tinha todo o conhecimento, ele sentava com a criança e falava assim, olha, é isso e isso, muito cuidado, presta atenção, dava exemplos, contava uma história, contava uma metáfora. Então essa questão terapêutica, ela já vem lá 2.500 anos antes de Cristo já existia esse... As pessoas falam assim que é muito legal, eu sou coach também, né? E muitas pessoas têm muita resistência ao coach, principalmente pessoas negras. E eu sei disso porque eu trabalho nesse coisa e eu sei como é que funciona. Só que olha que louco, essa metodologia de coach, desenvolvimento pessoal, o coach visto por uma visão branca, ele fala que começou na Grécia antiga, né? Só que a gente já sabe, por pesquisas e estudos e de autores e vários autores, que todo o conhecimento filosófico da Grécia, ele vem de África, né? Então isso é comprovado, principalmente no livro do George James, que chama Legado Roubado. Ele vai traçando todas as vezes que alguém pegou um conhecimento de África e levou para a Grécia, e como foi levado esse conhecimento, né? Então todo o pensamento platônico de Aristóteles, de todos os outros filósofos, eles tiveram uma base, né? Que foi a África. Eles não criaram aquilo, eles criaram depois daquilo. E aí
a escola de coach fala que o coach nasceu dali. Só que já é comprovado que 2.500 anos antes de Cristo existiu um cara chamado Ptah-hotep, que ele era um vizir. E o vizir, ele tinha como missão, ele era o sábio. Ele servia a um imperador e ele era um sábio. Então esse Ptah-hotep, antes de morrer, assim, ele estava velhinho, ele queria escrever todo o conhecimento dele, ele fez as leis de Ptah-hotep. E todas as leis de Ptah-hotep é tudo que o coach prega. Então, eu já sei, por isso que é importante você ter um trabalho afrocentrado. Eu já sei que o coach já vem em 2.500 anos antes de Cristo, por intermédio de uma pessoa preta, que África, que Kemet, é conhecido como Kemet, que é Egito hoje, terra de preto eram pessoas pretas. Já foi comprovado por Sheikh Anta Diop que as pessoas daquele lugar eram pessoas pretas. Então foi de um homem preto que veio o sistema de coach. E antes dele já existia Hermes Trismegisto, que é o mestre 3 vezes, né, que é o cara mais sábio que já pisou nessa terra. E as pessoas falam um pouco dele, que fez o negócio da tábua de esmeralda, que tem todo um conceito de desenvolvimento pessoal. Então esse conceito já é nosso, já é antigo. Só que hoje, com toda a questão da colonização, ela fez a gente pensar assim: meu, eu sou forte, me viro sozinho, não preciso de ninguém. Principalmente homem. Homem acha que não precisa de ninguém e acha que é até fraqueza quando você precisa de alguém. Só que a gente é ensinado desde pequeno o quê, Júnior? A gente é ensinado assim: meu, se você apanhar na escola e voltar para casa chorando, você vai apanhar em casa. Não chora, porque se chorar é fraqueza. Homem não Não chora. demonstra sentimento, homem não chora. Aquela frase que é racista e homofóbica e uma masculinidade totalmente deturpada, que é, meu, se comporta que nem homem, seja que nem homem. O que é ser que nem homem? Tá se comportando igual a mulherzinha. O que é se comportar igual a mulherzinha? Será que se comportar igual a mulher é ter meu direito de chorar? É poder falar dos meus sentimentos? É poder demonstrar afeto? E o que acontece com isso quando você não faz isso? Você se coloca dentro de uma cápsula que você tem que se trancar e não pode mostrar emocionalidade. Só que isso é muito maléfico. Por quê, Júnior? Porque quando você cresce e você vai se relacionar com alguém, vai que você crescer e você é uma pessoa que reprimiu o sentimento o tempo todo. E aí você vai se relacionar com alguém. Essa pessoa que está com você, ela pega no lado do seu criança. Você está discutindo com ela, ela vai lá e mete o dedo na ferida da sua criança. O que sua criança faz? Ela faz a primeira coisa que ela aprendeu quando era criança. Ela usa o que ela tem de melhor, que é a força. Ele vai lá e enfia a mão nessa mulher, ou nessa parceira, ou nesse parceiro. E aí a violência doméstica vem da onde? Da opressão, da supressão de sentimento, do não saber expressar sentimento, e justamente desse lugar de animalizar o homem negro. Quer dizer que ele aguenta tudo, que ele suporta tudo, não só o homem e a mulher também, porque na violência obstétrica, muitas das vezes eles dão menos anestesia para as mulheres negras, porque eles dizem que a mulher negra suporta mais. Isso é um absurdo, né? Porque a colonização faz isso, ela avilta a gente, transforma a gente em animais, né? Então, tudo isso constrói não só o nosso sistema emocional, mas constrói nossos hábitos, nossas práticas e nossas ações também. Então, se a gente não estiver falando sobre isso, a gente vai ficar patinando muitas vezes em vários lugares e vai demorar para a gente poder entender que nós, homens negros, porque as mulheres já buscam bastante, mas nós, homens negros, a gente precisa imediatamente de terapia, imediatamente de processo de autodesenvolvimento, porque isso vai fazer com que você corte caminho em relação ao seu autoconhecimento e você não faça tanta besteira quanto a gente vem fazendo. Né? E isso não falando só de mim, falando de todos, né? Então acho que é muito importante a gente entender a importância de uma terapia, de um processo de coach ou de desenvolvimento pessoal, principalmente quando tem uma visão afrocentrada, né? Para que você possa se reconhecer dentro daquele lugar e você tirar dali fundamentos e argumentos e ferramentas para que você possa usar no seu dia a dia, que você não possa ser desafiado e que você possa ser desafiado e você tenha argumento, não seja mais reativo, que você possa agir em cima dessa questão, né? Então acho que a gente está muito reativo ainda em relação a isso, porque a gente não entende a importância desse processo, sabe? E que bom que você já é um cara que já está nesse processo, que já percebeu isso, mas você é exceção, né? Sim, você é exceção. sim.
Você falou aí, aliás, um outro assunto que eu ia entrar com você aqui, que é agora uma curiosidade também. Como é que funciona? Como é que é a terapia de hipnose? Que você também faz também, né? Hipnose, eu sou formado em hipnose ericksoniana. A hipnose ela tem três lugares assim, né? Assim, eu falo basicamente. Tem a hipnose de palco, que é essa hipnose que as pessoas conhecem, que fala, come aqui uma cebola e você vai sentir o gosto de maçã, vai esquecer um número, não sei o que. Essa é a hipnose de palco. Esse é mais um truque do que uma hipnose, assim. Ele é uma hipnose meio que truque, assim, e que nem todo mundo é sensível a ela. Tem a hipnose, que é a hipnose clínica, que ela é uma hipnose que te conduz mais, que ela te leva mais para alguns lugares. E tem a hipnose, que é a hipnose ericksoniana, que é a hipnose que ela te acompanha. Ela é mais, eu vou dizer que ela é mais maternal. Ela te acolhe mais e vai te levando. E a hipnose nada mais é que a comunicação com o subconsciente, né? Porque a gente é consciente, alguns vão falar que é 2%, alguns vão falar que é 10%, e outros vão falar, e o inconsciente é 90%, ou 98%, ou 99%. A gente, porque o consciente, quando você dorme, ele apaga, mas o subconsciente continua, ele não para a vida toda, ele só para quando você morre. Né? Então, ele vai sempre captando informações ali, ele guarda lembranças, guarda sensações, guarda traumas, guarda coisas boas. Então, é a comunicação com esse subconsciente, por via do transe. O transe nada mais é que é quando você tem atenção focada em algo. Por exemplo, quando você está tomando banho. Você vai tomar banho e você fala assim, vou tomar banho há 2 minutinhos. Daí quando você vê, você estava no banheiro, tipo, 10 minutos já tomando banho, você nem percebe o tempo passar. Por quê? Você entrou em transe. Você ficou focado em alguma coisa que te tirou do tempo, né? Você perdeu a noção do tempo. Então, a gente entra em transe muitas vezes por dia. E a hipnose, ela opera em cima desse transe, né? Você vai conduzir a pessoa em cima desse transe. Então, é muito bacana. Você vai lidar com trauma, quando você vai lidar com alguma fobia, quando você vai lidar com alguma questão que está incomodando a pessoa, você conseguir comunicar com o subconsciente dela e, de certo modo, trazer mais recursos para que ela possa lidar com aquilo. A hipnose funciona mais ou menos desse jeito. Entendi. Essa questão do subconsciente, aí eu não sei, agora eu não sei se isso é possível mesmo, se é muita viagem de ficção, ficção, né, de filmes mesmo. Uhum. Você lembra daquele filme A Origem do DiCaprio? Sim, que você vai dentro do subconsciente de vários. Aquilo é possível? Aquilo é possível. Sonho lúdico é super possível. Sonho. Sonho. Não é sonho lúdico, é sonho lúcido. É super possível. É legal e super possível. O Castanheda fala uma coisa que é bacana: que quando você está sonhando, se você conseguir olhar a palma da sua mão, você consegue se dar conta que está dentro do sonho. Caramba. É muito legal. É isso. Então agora sei que muita gente aí que tá ouvindo aqui vai pensar, dorme pensando, se eu sonhar, eu vou olhar pra palma da minha mão. E olha que legal isso, eu já fiz esse sonho. Sonhar, olhar a palma da mão? Para você conseguir dar conta que você está dentro de um sonho e não confundir o sonho com realidade. Se você conseguir dentro do sonho olhar pra palma da sua mão, você consegue se dar conta que você está dentro de um sonho. Você consegue ficar consciente dentro do próprio sonho. Eu já tive um sonho lúcido uma vez. Eu usei uma técnica de sonho lúcido de frequência e de despertar. Por assim, você coloca o relógio para despertar, você acorda e dorme de novo, acorda e dorme de novo, então o seu subconsciente vai estar trabalhando ali. E aí quando você sonha, você está entre a realidade e o sonho ali. E eu sempre tive um sonho de sonhar em estar voando. Eu nunca tinha sonhado em estar voando. Aí você me perguntou isso? Eu falo que a verdade não é porque eu estudei, não, eu sei porque eu fiz isso. Eu tava sonhando, e aí eu me dei conta que eu estava sonhando. Eu falei, mano, agora que eu tô sonhando, eu vou fazer o que eu sempre quis, eu vou voar. E aí eu fiquei voando dentro do sonho, tendo consciência de que eu estava sonhando. E uma hora, eu acordei, e na época eu tava dormindo com a minha filha do lado, eu acordei. E aí quando eu acordei, eu peguei minha filha e comecei a voar no quarto. Eu falei, caralho, eu tava voando no sonho e agora eu tô voando na vida real no quarto. Não é possível isso. E aí, quando eu deitei com ela na cama de novo, eu acordei de verdade. Então, quer dizer, eu fui em 2 escalas. Eu acordei dentro do sonho,
fiz outro movimento e depois eu acordei novamente. Então, eu acredito no filme da origem porque eu passei por essa experiência, né? Então, eu boto fé que isso pode ser programado, inclusive. Eu fiz uma vez só, e depois que eu realizei, fiquei todo feliz e não fiz mais, fui ver outras coisas, não fiz mais. Mas se eu tiver um sonho lúcido da próxima vez, eu tenho 2 desejos no sonho lúcido. Um que é respirar embaixo d'água, que é um sonho que eu sonhar com isso, e outro que dizem que quando você tem sonho lúcido, você consegue ler livros em menos tempo, só passando rápido assim. Então, eu já tenho alguns livros que eu quero ler, e eu fico pensando assim, quando eu sonhar, eu vou na biblioteca que eu quero ler esse livro, eu vou pegar esse livro para ler e ver se realmente é verdade. Então já tenho até um plano para o sonho lúcido. Que loucura, né? Que loucura. Mas é a visão, é isso, né? E essa questão do próprio sonho mesmo, Márcio, em relação a pessoas que sonham, parece que meio que são avisadas de algum acontecimento no sonho. Como explicar isso, psicamente falando? Você sabe explicar isso? Eu acredito que a gente está conectado com tudo, né? E nós somos frequência, né? Também existe a terapia de sonhos também, né? Tem a terapia de sonho, tem terapia para tudo, né? Mas no final das contas, é muito que a base é uma só. Se você for pegar na ciência, a gente pega lá o átomo, a gente vê que no centro do átomo ele é frequência. Ele não é sólido, ele não é físico, ele não é concreto, é frequência. Então se entende que nós somos seres feitos de frequência. A gente não se funde com a mesa, ou com o computador, ou com o cercofone, porque o material do plástico tem outra frequência do que a gente, então a gente acaba não se fundindo. Mas se a gente chegar na mesma frequência desse material, a gente consegue se fundir com esse material. Então a gente é um ser de frequência. E frequência, ela traz informações. Toda frequência vem com informação. Tanto que o seu pensamento é frequência, a sua voz é frequência, a sua intenção é uma frequência. Então eu acredito muito assim que o sonho ele fica mais sensível às frequências do que o mundo tá emanando, né? E no universo, pelos estudos e pelo que eu venho me aprofundando, não existe muito essa linha do tempo de passado, presente e futuro. Tá tudo no presente, tá tudo acontecendo aqui e agora, né? Então talvez quando você sonha com algo é que você tem um acesso a esse não tempo, sabe? E essas frequências assim. Então eu acho super possível, né? Mesmo porque falar de espiritualidade durante muito tempo foi tirado da gente. A gente podia falar de religiosidade, né? Sim. Mas espiritualidade não. E mesmo assim falar pouco, né? Então, eu acredito muito nessa questão de você conseguir sim ver entidades, você conseguir sim incorporar entidades, você conseguir sim prever certas coisas, porque é uma coisa nossa também. A gente não é só isso, a gente é muito mais que isso. A gente só perdeu o manual, na real, né? Do que a gente é. E talvez algumas pessoas venham com um app desbloqueado para que isso né? A gente tem, porque eu falo, as pessoas elas são feitas do mesmo material, né? E o que faz um ser melhor numa coisa do que o outro é um app desbloqueado. É um app desbloqueado. Que eu acho que todo mundo, de certo modo, pode com treino, com acesso e com as pessoas corretas te direcionando, e você consegue desbloquear também. Não tão bem quanto o outro que é natural, mas consegue desbloquear também. Entendeu? Então acho que esse negócio de você ter sonho premonitório, de você conseguir sentir energia ou ver, isso é um app desbloqueado que eu acho que antigamente, né, na nossa sociedade, era mais natural do que hoje. Hoje fica muito no campo do mistério, muito no campo sei lá, um campo que não é possível, só tudo aquele negócio. A gente é muito São Tomé hoje, sabe? A gente precisa ver para crer. Se a gente não vê, a gente não crê. Mesmo que a gente respire um ar que a gente não vê. Sim. Sabe? É muito louco isso, né? Então acho que a gente tem essa questão muito forte, só que a gente com o tempo a gente foi perdendo, né? Sim.
Márcio, estamos chegando no finalzinho aqui da nossa gravação desse podcast aqui. Então já 1 hora já de gravação aqui, passou rápido, o tempo voou. Mas para variar, né, quando a conversa flui, o tempo voa, impressionante. Voltando um pouquinho pro esporte. Referência maior, Jordan? Referência maior do esporte em geral, tudo? Do esporte em geral. Você que veio do Mohamed basquete? Ali. Mohamed Ali. Mas no basquete, o Jordan? Jordan. Eu não vou te perguntar se foi Jordan ou LeBron, porque você já me deu uma bronca já antes, a gente começar a gravação, quando eu fiz essa comparação. Mas então, LeBron ou Magic Johnson? Ah, cara, acho que. Putz, você me pegou agora. A do Jordan foi fácil, eu sou muito saudosista com relação a esses caras, porque o que eles representaram, ninguém vai representar mais, sabe assim? Uhum. Então, de representatividade, Magic Johnson, claro. O Magic Johnson tem várias lutas aí, né? Que é incrível. Mas de jogo mesmo, o LeBron é igual o Shaq, né, velho? LeBron é igual o Shaquille O'Neal. Ele é muito dominante, assim. É impressionante. Ele é como se fosse um mutante, né? Ele é outra espécie de ser humano, assim. Ele é muito grande, muito forte. Entendeu isso e sabe usar isso da melhor maneira. Shaquille O'Neal, mesma coisa, né? Então acho que nesse sentido de Magic Johnson e LeBron, eu fico com o LeBron. E a questão, assim, a gente estava conversando antes da gravação. E não tô falando nem do Dennis Rodman, hein? Você não deixou nem espaço pro Dennis Rodman, que é o que eu mais gosto. E a gente falando assim sobre, até pensando antes também, né? Sobre antes em off aqui, da gravação, que a questão do LeBron tem toda aquela questão também da questão social do LeBron, né? O LeBron não é só um cara da quadra, é um cara também que tem toda uma luta social gigantesca. Você acha que falta muito isso no esporte hoje, de atletas negros meio que não usar o espaço que tem da forma que deveriam utilizar para brigar por coisas muito importantes? No Brasil, você fala? No mundo, porque assim, a gente vê, hoje eu tenho como referência 2 caras que brigam muito, LeBron e o Lewis Hamilton. Aham. É que assim, esses são os atletas que têm mais expressão, né? Mas tem uns atletas também da NBA que também tem muitas lutas e tal. Artistas também que tem muitas lutas. Eu acho que no Brasil, os Estados Unidos ele tá ok, podia ser mais, mas tá ok, né? Mas no Brasil falta muito. Tipo assim, falta muito. Me fala um atleta negro, referência, que você pode dizer, esse cara ele representa a luta social. No Brasil. Hoje, no Brasil não, é brasileiro hoje, o único que eu vejo assim que começou a falar mais agora, que apanha muito calado, é o Vinícius Júnior, do futebol. Quem? O Vinícius Júnior. Sim. E olha aí, o Vinícius tem quantos anos? 22 anos, se não me engano, 23 anos. Entendeu? Depois de a gente passar por vários. O Will tá falando aqui no backstage aqui, o Will falou que lembrou que o Lewis Hamilton é brasileiro agora também, né? Né? Ele recebeu, né? Então, é verdade. Mas o Vini é um cara que luta por isso. E assim, apanha calado o tempo inteiro. E apanha forte. Então, e porque assim, por exemplo, o Muhammad Ali, pra mim que é a maior referência de atleta que fala de causa social. Uhum. Pra mim é maior, assim, quem botou aquela tapa mesmo foi ele. Mas ele tinha todo um background de estudos ali atrás, né, do pessoal que ajudava ele ali, Malcolm X e tal. Então isso dava embasamento para ele. Eu acho que talvez o Vini Júnior e outros atletas também que têm esse discurso, eles precisam ter uma escola da onde tirar o discurso para poder ficar mais apurado, sabe assim? Para não ficar muito no emocional, muito na emoção. Ele precisa ter teorias, precisa ter referências, ele precisa ter mais repertório de diálogo e repertório de mental para poder lidar com o questionamento, porque o racismo, a branquitude, ela é muito cruel, né? Ela fica te espremendo para que você reaja e pega a sua reação e joga contra você. Uhum. Né? Então é muito complexo. Por quê? Porque o Vini ficar levantando bandeira pode ser que prejudique a carreira dele, pode ser que ele não chegue onde ele tem que chegar por causa disso, porque no Brasil, falar de racismo e das dores que o Brasil que o racismo causa é ser chato, é ser mimizento, Uhum. é ser uma pessoa que não aceita, é chato, porque as pessoas
o opressor não quer lidar com sua opressão. Ele quer colocar a culpa em todo mundo, menos ser culpado ou responsável por isso. Então, Sim. quando alguém lembra ele disso, a reação dele é fazer com que essa pessoa seja desclassificada ou desmerecida ou interrompida. Então, eu fico muito feliz que o Vini está nesse lugar, mas fico muito preocupado também porque ele pode deixar de chegar em alguns lugares enquanto atleta por causa do discurso dele, né? Porque ele não tem sei lá, uma costa quente que segure ele naquele lugar, né? Para que ele possa chegar e falar assim, beleza, eu vou ser dessa forma e eu ser dessa forma aqui não me prejudica em nada. Então é complexo. É complexo, assim. Eu fico feliz, mas ao mesmo tempo fico preocupado. E é um Né? moleque- Porque, e é- sabe uma coisa, irmão? Eu vou falar sinceramente. É, eu prefiro uma pessoa preta feliz, pra caralho, anônima, do que uma pessoa preta mártir. Tá ligado? Eu não fico feliz. Eu fico tristão quando fala de Marielle. Tristão mesmo, assim, sabe? Eu não acho legal, não. Ela ser uma bandeira, ser uma foto na parede. Eu preferia ela viva, sabe? Uhum. Preferia ela viva, preferia ela com o embasamento que a irmã dela tem hoje. Sabendo onde põe o pé, sabendo onde vai para que não atinjam ela. Sabe, sim? Mas o bom é que a Marielle serviu de exemplo para a irmã, mas a que preço? Entendeu? Então eu sou muito mais uma pessoa feliz no seu dia a dia e nas suas conquistas e conseguindo passar isso para seus filhos e para gerações futuras na simplicidade do que é a vida mesmo, Uhum. do que aquela pessoa que se coloca enquanto mártir e que vai tomar um tiro a qualquer momento, sabe assim? Então eu quero menos mártir e mais pessoas felizes, cara. E isso do Marte já vem de tempo, né? Eu tava até comentando com o Will, que tá no nosso backstage aqui, sobre filmes que a gente viu assim que impacta a gente. É, o do Fred Hampton, Judas e o Messias Negro, cara, assim, eu fiquei assim, bem tocado com o filme. Porque Então, você vê a história do cara, o cara de 22 anos, com aquele embasamento já que aquele cara tinha, que o Fred Hampton tinha, e toda a sua luta, né, com os Panteras Negras e tal, pra chegar no mínimo que tem hoje. E tem muita luta pra acontecer ainda. Então, assim, muita luta. Muita luta. infelizmente ainda haverá muitos mártires ainda. O assassinato de George Floyd é um mártir, querendo ou não. Eu acho que assim, isso são os mártires que são. Que Midiáticos. né? Que a gente conhece, mas tem muito aí mártires locais, né? E pessoas que foram anônimas aí que devia estar nesse lugar também, que morreram pela nossa causa ou pelo que causa, né? No caso, Sim. assim, né? Sim. Então eu acho que a gente tem que se proteger enquanto população preta, né? Eu acho que os problemas que a gente tem de diferença entre a gente tem que discutir em casa, mas não na frente do povo, na frente de pessoas brancas. Eu acho feião pessoas pretas que criticam outras pessoas pretas na mídia ou falam qualquer coisa, por mais que eu não concorde, eu não falo. Se eu tiver que falar e tiver acesso à pessoa, eu falo pra pessoa. Eu brigo com a pessoa, mas eu não falo mal dessa pessoa em público, por mais que eu não concorde. Porque é como se fosse circo por branquitude. Ver a gente brigando, degladiando, né? Então eu acho que, claro que nem todo preto me representa, mas de certo modo a gente faz parte da mesma família, sabe assim? E a gente tem isso na família também, tem irmão que não se conversa, pai, filho que não se conversa, mas não deixa de ser família, né? Então, na minha família tinha muito isso. Às vezes a gente brigava com os irmãos em casa, mas se alguém da rua batesse no meu irmão na rua, nas minhas irmãs na rua, a gente brigava todo mundo junto na rua e chegava em casa e ninguém se falava, mas na rua era a gente que tava junto ali, entendeu? Sim. Eu acho que falta um pouco isso pra gente, assim, porque é igual a carta de William Lynch, né? A gente tá separado de várias formas. Os nossos recortes, eles não devem servir para poder criar separação entre a gente. Eles devem servir para a gente poder se conectar com algo e sentir pertencente a algo, e depois de servir de ponte, né? Porque agora eu entendo o seu recorte, você entende o meu, e a partir desse recorte a gente se fortalece, porque no final das contas a dor é a mesma, irmão. A dor é a mesma, tá todo mundo sofrendo. Não importa se você é mais claro, se você é mais escuro, sendo preto, a dor é a mesma. São em níveis diferentes, mas não deixa de doer. Sim. Entende? Sim. Então acho que discutir quem chora mais, quem chora menos, quem dói mais, quem dói menos, não é mais uma discussão para mim. Eu não vou ficar degladiando se aquela pessoa preta sofre mais, se aquela pessoa preta sofre menos. Para mim todo mundo tá no mesmo lugar. E se a pessoa sofre menos, que bom, porque a minha intenção é que a pessoa sofra menos mesmo, que a pessoa seja mais feliz.
né? Porque hoje ser preto ficou muito no lugar de é, se eu sou pobre, periférico, passei por perrengue, não sei o que lá, eu sou mais preto do que uma pessoa que não passou por nada disso. Não é sobre isso ser Uhum. negro, velho. Eu acho que ser preto é sobre tudo menos isso. Sabe? Então é nisso que eu penso, assim, eu não quero menos mártires, eu quero mais pessoas bem saudáveis, mais pessoas conseguindo se relacionar, pessoas conseguindo colaborar, sair da era da competição e começar a entrar na área da colaboração o mais rápido possível, como a gente está fazendo aqui, sabe? Porque é isso que falta, colaboração. Todo mundo quer ser pai da criança quando a criança já está grande, já desenvolvida, né? E Uhum. já chegou no sucesso. Mas ninguém quer construir um projeto junto. Por isso que quando vocês me convidaram, né? E falaram assim, pô, Cipriano, vamos lá fazer e tal, não sei o que. Eu fiz as perguntas que tem que fazer, Uhum. né? E falou assim, não, a gente está aqui na questão de colaborar, na questão de parceria, não sei o que lá. E como a intenção do projeto trabalha nessa questão de dar recurso à população negra no sentido de finança, de a pessoa olhar para isso e entender a importância disso na vida, eu falei assim, cara, é bom chegar junto, é bom estar construindo junto, é bom Sim. estar no momento que está crescendo, porque você apoiar quando já está grande é fácil, Uhum. entendeu? Aí não é apoiar, é se aproveitar, né? Então é Sim. bom eu poder estar aqui com vocês no crescimento de vocês, fazer parte desse crescimento, ver a intenção, ver o empenho de vocês, é muito bom e eu fico muito grato por isso, irmão, de poder de certo modo, ser um pinguinho na história de vocês aí para poder gerar combustível para que a gente possa crescer junto, porque você conseguindo cumprir sua missão junto com toda a empresa e eu conseguindo cumprir a minha, a gente está trabalhando para o mesmo caminho, sabe? Que é Sim, para a sim. emancipação do nosso povo. Sim, e a gente agradece muito, né, assim, pela disponibilidade. A gente convidou assim de casa, se aceitou, não teve contraponto, né? Falei assim, não, vamos lá, tamo junto, posso tal dia. E a gente tá aqui hoje aqui, foi muito bom, cara. 1h17 aqui já de live aqui. E só pra gente finalizar, uma mensagem aí pra quem tá nos ouvindo aí, tanto nos vendo ao vivo também, aqui em vídeo também depois e tal. E quem nos Ah, ouve também no agregador de podcast aí, qual a mensagem você deixa? a mensagem que eu deixo é a mensagem que eu, quando eu olho pro espelho, eu falo todos os dias. Você é muito maior do que você imagina. Simples assim. Exatamente isso. Então, Cipriano, brigadão, cara, mais uma vez por estar com a gente aqui hoje. E obrigado para quem nos acompanhou aqui também nessa live aqui. Passou um pessoalzinho, uma galera por aqui. Só acho que não mandou pergunta aqui, não sei porquê. Normalmente manda, mas hoje não mandou pergunta. Mas foi muito bom, a gente aprendeu muito aqui, foi muito bacana mesmo. A É, pergu- Não mandar pergunta tem duas coisas: ou entenderam todo o conteúdo, ou não entenderam nada. é, o Gabriel até mandou aqui. Disse, não, não, fica mais 1 hora aí. Não dá. A gente tem um tempo com ele aqui também. E para quem nos ouviu aí, quem nos viu aqui ao vivo aqui, tá vendo esse vídeo também, muito obrigado também pela companhia aí. Quem não está nos ouvindo, não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de seguir a gente no agregador de podcast. Siga também o Cipriano, o Instagram dele está aqui na descrição desse vídeo e também na descrição também desse episódio também no agregador de podcast também. Então segue aí, vamos fortalecer cada vez mais a comunidade. E é isso. E nos vemos na sexta-feira, sexta às 16 horas. Vamos estar com o Ludmilla novamente aqui. Ludmilla faz com a gente uma live aqui mensal de empoderamento contábil. E vamos falar agora, essa sexta-feira, sobre empreendedorismo tirando a sua ideia do papel. Ah, legal. Então vai ser bem bacana também, mais uma live aí mensal com ela aí, pra você nos acompanhar e estar com a gente aqui também. Cipriano, brigadão mais uma vez e até mais. Até a próxima. Eu que agradeço, obrigado. Só para ser inclusivo aí com quem está nos escutando, né? O meu Instagram é @blackcoachcipriano. Quem quiser seguir, fique à vontade. Ou então, @blackcoachbrasil, que é da minha empresa também. Quem quiser fazer parte de um processo terapêutico também pode me procurar, né? Não só eu, como outros terapeutas e psicólogos da minha equipe também podem te atender. E muito obrigado mais uma vez, irmão, pelo carinho, pelo acolhimento. Parabéns pelo processo aí, pelo projeto, pelo empenho, pela dedicação e pela constância, que acho que é isso que mantém o projeto crescendo, né? Quero agradecer você, Júnior, e também agradecer o William que está aqui também com a gente aqui, mas está em silêncio, mas está aqui também com a gente, dando suporte para a gente. E todo mundo da empresa, obrigado, viu? Nós que agradecemos muito. A gente agradece muito mesmo você estar aqui com a gente aqui hoje. Axé. Então é isso, galera. Valeu, até a próxima.